bem-vindo ao podcast da Lagoinha Nova York. Aqui quem fala é o Pastor Neto. Eu quero convidar você a abrir o seu coração para a palavra que vai ser derramada sobre a sua vida. Por isso, abra o coração, gere expectativa e fique agora com a palavra em nome de Jesus. Fala para nós a respeito disso, sobre o princípio que esse texto traz para nós. Eu queria que você entendesse uma verdade, que a palavra fala para mim e para você sobre os publicanos. O publicano, eu não sei se você sabe, mas o publicano, ele era alguém que cobrava impostos do seu próprio povo. Então imagina, no caso do próprio Mateus, ele era um publicano, um judeu. Eu não sei se você sabe, mas nessa época, todo o povo judeu, todo o povo hebreu, tinha sido tomado pelo governo de Roma. E a palavra fala então que eles, ao tomarem posse da terra, alguns publicanos foram levantados. Esses eram cobradores de impostos. Então, imagina, você é alguém do seu povo, se submeteu ao governo de Roma e agora ele também te cobra os impostos do governo de Roma. Então, os fariseus não estavam gostando de Jesus estar com esse povo, estar com outras pessoas. E ele falava, e eles falam claramente assim que Jesus estava ali ensinando, muitos deles pararam para ouvir. Então, os fariseus começaram a reclamar: esse homem senta com pecadores, senta com esses homens que para nós são pessoas que nós provavelmente não sentaríamos com elas. Então Jesus, ele começa uma primeira história. Se você está aí com a sua Bíblia aberta, no verso 3, Jesus começa então a contar uma parábola para mim e para você. A palavra fala para mim e para você. No verso 4, Jesus começa a explicar por meio de parábolas. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu digo a vocês, da mesma forma, fala comigo, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Jesus então começa a trazer uma verdade atrás do princípio que ele quer demonstrar para mim e para você. Ele fala sobre ovelha, e talvez para mim e para você já não faça muito sentido a gente falar de ovelha, porque, eu não sei você, mas eu não cuido de ovelha lá em casa. Eu não sei as ovelhas que Deus me deu aqui para pastorear, né, gente? Amém? Mas normalmente a gente não tem esse costume de cuidar de animal, né? Para quem mora mais no interior, eu lembro que a Ação uma vez ela contou essa história para mim, que ela foi numa Assembleia de Deus bem do interior, e quando o pastor levantou dízimos e as ofertas, o pessoal veio com galinha, veio com um saco de milho. Cara, isso foi demais, porque tipo assim, fez sentido, muita passagem bíblica que a palavra estava falando para mim e para você. Mas quando essa verdade veio para mim, eu comecei a pensar, falei assim: nossa, a gente está aqui, mas não faz sentido a gente falar de ovelha. Mas quando a gente traz para os nossos recursos, vocês estão comigo aqui? Quando a gente traz para aquilo que nós possuímos, os nossos bens, talvez sejam propriedades. Imagina que você tem 10 propriedades, aleluia, vai recebendo aí, irmão. Mas se você perder uma delas, você vai ficar, irmão, correndo atrás dela, pode ter certeza disso. Você não vai deixar nenhuma sequer para trás. Você vai falar assim: não, eu preciso correr atrás dela. Mano, pode cortar o pad, por favor. Hoje eu estou distraído. Desculpa. Você é uma benção. Me desculpa. É o pastor mesmo, tá? Desculpa. Obrigado. E aí a palavra fala para mim sobre esses patrimônios, esses bens. E se a gente fosse trazer essa realidade da ovelha para a gente, seria mais ou menos isso. A gente fala de coisas que a gente pode possuir, mas Jesus, ele fala: se você perder uma dessas coisas, provavelmente você ia atrás de pelo menos uma, mesmo que você tivesse 100. Vocês estão comigo aqui? Depois que Jesus dá o exemplo da ovelha, ele fala da realidade da ovelha, ele continua contando uma outra parábola. Porque Jesus, eu não sei você, mas às vezes eu tenho que falar assim: Jesus, desenha para mim. Fala um negócio mais simples para ver se eu entendo. E ele fala dessa mesma maneira, do jeito que o povo ia entender, do jeito que as pessoas elas iam entender. E Jesus então ele começa a trazer essa realidade falando assim, que ele entra em outra parábola contando: ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, eu não sei se você sabe, mas a dracma era uma moeda de prata equivalente a um dia de um trabalhador. 10 moedas, 10 dracmas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia e varre a casa,
e procura atentamente até encontrá-la. Fica comigo aqui. Gente, segunda-feira agora eu fui para Orlando. E a minha driver's license estava dentro da minha carteira. Mas eu estava muito preocupado, porque eu não ia viajar sem minha driver's license, até porque não tinha nem como entrar no avião. Mas eu peguei a minha learning permit, botei no bolso. Aí eu falei assim, Sam, eu preciso achar a minha carteira, eu preciso achar a minha driver's license. Só que eu não contei para isso aqui, dentro da minha carteira tinha $200, mano. Aleluia. Posso ouvir um amém aqui? Aleluia. Foi da oferta que eu recebi semana passada dando aula. Aí eu falei assim, o meu irmão falou assim, tá aqui, pastor. Aí a oferta para você, aleluia, glória a Deus, recebi. Eu falei assim, aleluia, comprar roupa nova, para estar no culto, glória a Deus. Aí, irmão, fui viajar, botei a mão. Cadê minha carteira? Cadê minha carteira? Eu preciso achar minha driver's license. Preciso achar minha carteira, como é que eu vou viajar? Gente, eu cheguei aqui na segunda-feira, meu voo era terça, 2 horas da tarde, eu cheguei aqui meio-dia na igreja, eu precisava estar no Laguarda, peguei a lanterna, irmão, estava tudo aceso, mas mesmo assim eu peguei a lanterna, comecei a procurar debaixo do banco, e puxa, e joga, e fui lá no depósito, e fui abrir as gavetas, eu fui subir no palco, subir na luz aqui, subir no teto. Onde é que eu botei essa carteira, meu Deus? Porque quando a gente fala de dinheiro, a gente entende, né, gente? Amém, aleluia? Talvez para você falar da ovelhinha não faz muito sentido, mas falar para você, que tem aí $1.000, recebe, irmão, aleluia. Agora ficou mais forte, é isso aí. $1.000, você não correria atrás do 100, sim ou não? Com certeza, irmão, porque $100 é $100. Jesus, ele fala a mesma coisa, e qual dessa mulher, ele conta atrás dessa parábola dessa mulher, dessas 10 dracmas, ela não deixa as 10 para procurar apenas uma, porque essa uma tem valor. Mas Jesus, depois de falar então de patrimônio, de bens, de coisas, depois de falar de recurso, depois de falar de dinheiro, porque ela fala aqui, se você continuar lendo o texto, e quando a encontra, reúne as amigas, que é assim, né, gente? Para gastar dinheiro, ela se une junto, assim, ó. Reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a moeda perdida. Eu digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos, quando um pecador se arrepende. Aleluia por isso. Só que presta atenção, Jesus, para falar uma coisa um pouco mais complexa, ele traz uma coisa um pouco mais simples. Ele começa a falar de ovelha, ele começa a falar de dinheiro, e depois agora ele começa a última parábola. Essas duas parábolas, eu não sei se você está percebendo isso, mas Jesus está apontando para algo. Primeiro ele fala de coisas. Vocês estão comigo aqui? Primeiro ele fala de coisas, bens, patrimônios. Depois ele fala de recurso, dinheiro, mas no final de tudo ele aponta para pessoas. Fala comigo, pessoas. Eu não sei se você sabe disso, mas a igreja ela é feita de pessoas. E ela é feita para pessoas. Tudo aquilo que a gente está vivendo aqui não seria possível se não tivesse os nossos voluntários. Por isso eu queria que você celebrasse mais uma vez os nossos voluntários nessa noite. Celebre mesmo a vida de cada um deles. É segurando uma placa no welcome, é fazendo um cafezinho para você chegar, o cafezinho está pronto, é mexendo numa luz, é cuidando da transmissão, é cuidando aqui do louvor, do worship, é fazendo um atendimento para você que está lá online agora, dizendo que você precisa de oração, a gente está orando por você, o time da intercessão, não importa, são pessoas. A igreja é feita de pessoas e para pessoas. Jesus ele fala, eu vim para pessoas. Quando Jesus morre, irmão, ele não morre pelas 4 paredes, ele morre pela igreja que somos nós, eu e você, ele morre por pessoas. Ele não morre por uma estrutura. Ele está tentando passar isso para os fariseus, ele está tentando ensinar isso para eles, falando assim, ei, quem de vocês com uma ovelha, eu tenho certeza que vocês, que na época eles tinham ovelha, gente. Ele falou assim, tenho certeza que vocês têm ovelha, se eu der esse exemplo vocês vão entender. Mas está difícil de você entender, então vamos para o dinheiro, que eu tenho certeza que você também tem dinheiro, porque ele começou falando de publicano, ou seja, tinha gente que mexia com dinheiro ali desde o começo para ouvir ele. Mas no final ele fala assim, agora eu vou apontar para o real sentido daquilo que eu quero falar de pessoas. Ele começa então a história do filho pródigo. Se você está com a sua Bíblia, deixa ela aberta aí. Agora a gente vai começar a ler a história do filho pródigo, que está no verso 11, a palavra fala para mim e para você. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2. Vamos de novo, quantos filhos? 2 filhos. O mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região bem distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso,
foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Presta atenção. Ponto. Neto, me explica porque está difícil de entender. Desenha. Vou tentar, calma. Eu não sei se você entende isso, mas Jesus, ele intencionalmente começa a colocar elementos nessa história para trazer a atenção e a realidade do povo que estava sendo vivido. Ele fala de 2 filhos, ou seja, uma sociedade patriarcal. Para eles fazia sentido ele falar de filho, a importância do filho mais velho e do filho mais novo. A bênção estava sobre o filho mais velho, que era o primogênito, e não sobre o mais novo, mas mesmo assim ele abre mão, ele decide fazer o que o filho mais novo estava pedindo para ele. Vocês estão comigo aqui? Existe um monte de simbolismo por trás disso, mas algo impressionante que ele fala. E Jesus, ele é especialista em contar histórias. E a gente tenta pregar aqui, contar as histórias de Jesus para você poder entender melhor a palavra. Mas a palavra mostra claramente para mim que Jesus, ele fala então que esse menino vai trabalhar com os porcos. Eu não sei se você sabe, mas para o judeu o porco era imundo. Hoje os porcos que a gente tem é bonitinho demais, gente. Você já viu que tem uns porcos que a galera até cria em casa? Aqueles mini pig assim, ó. Dá até medo de fazer bacon com aquilo ali, gente. Tadinho. Mas quando ele fala sobre impuro, não é apenas sobre o animal estar sujo, estar na lama, estar ali. Mas é porque para o judeu comer porco, o animal de pata fendada, era pecado, era errado. Então Jesus está falando para ele assim, ei, esse filho que tinha tudo, vivia uma vida aparentemente tranquila, porque tinha herança. Meu Deus, pastor, você está falando de herança, eu não sei nem o que é isso. Imagino que no mínimo ele tinha condições para poder fazer isso, sim ou não? A palavra fala então que esse jovem pega toda a sua herança e vai gastar ela do jeito que ele queria. Vai para o mundo e faz o que ele quer. Gasta da maneira que ele acha, faz as coisas que ele quer, porque ele queria liberdade, a falsa liberdade que o mundo mostra para muitos de nós, muitas vezes. A palavra fala então que ele chega ao ponto de ir trabalhar com esse dono de porcos. Vai para o campo para trabalhar com os porcos. Mas não só isso. Olha o que a palavra continua dizendo para mim e para você. Ele fala que ele foi trabalhar com os porcos. Mas no verso 16 ele fala, ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Muitas vezes nessa falsa ilusão nossa de buscarmos os nossos interesses, as nossas vontades fora da vontade do nosso Pai, a gente começa a colher consequências que não tem nada a ver com aquilo que Deus tinha para a gente. Esse filho que tinha tudo agora se vê num ambiente onde ele não tinha nada, nem o que comer. Ele desejava comer aquilo que os porcos comiam. Mas a palavra continua dizendo para mim e para você. Olha só o que a palavra fala no verso 17. Se você está aí ou se não, olha aqui no telão, que o nosso time da mídia é maravilhoso. Verso 17, ele fala, caindo em si. Fala comigo, caindo em si. Caindo em si. Quantos de nós, em algum momento da vida, a gente não caiu em si? Talvez você está aqui hoje, eu declaro isso em nome de Jesus, irmão, que as escamas dos seus olhos caiam mesmo em nome de Jesus. Para você que está na internet, em nome de Jesus, você acha que você veio aqui para assistir mais um culto? Você acha que você veio aqui para um encontro porque alguém te convidou? Não. Esse é o encontro que Jesus marcou com você para tirar as vendas dos seus olhos, para você cair em si nessa noite. E ele fala, caindo em si. Caindo em si. Quantos de nós aqui, alguma vez, eu não sei você, mas ambientes que você estava, você fala assim, mano, o que eu estou fazendo aqui, cara? Isso aqui não tem nada a ver com a realidade que Deus tem para mim. Por que eu estou com essas pessoas? Por que eu estou fazendo isso? Caindo em si, a palavra fala que caindo em si. Ele fala, quantos empregados o meu pai tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? A palavra fala que caindo em si, ele fala assim, eu preciso fazer alguma coisa, porque até quem trabalha para o meu pai tem comida e eu não. Ele vai para o verso 18, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, ele direi, pai, pequei contra ti e contra o céu. Não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados. E a seguir, levantou e foi para seu pai. Isso aqui é muito interessante porque a gente está falando só do primeiro filho ainda, vocês estão comigo aqui? Mas o primeiro filho, ele tem uma característica que hoje eu quero levar você a esse lugar, porque quando eu olho para o primeiro filho, eu meditava nesse texto, eu falei assim, Deus, quais são as características desse filho? E uma das mais gritantes, quando a gente olha para esse texto, é essa, o filho só queria saber o que o pai tinha e nem o que o pai era.
Vou falar de novo para você. O filho só queria o que o pai tinha e não quem o pai era. E quantos de nós, irmãos, eu vou até virar de costas para você não achar que eu estou pregando para você. Quantos de nós, a gente fala assim, Deus me livre, ser esse filho. Pois é, mas quantos de nós a gente vem à igreja só para pedir aquilo que Deus tem e não por aquilo que Deus é? A gente vem na presença de Deus só para dizer assim, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Em outras palavras, ele estava pedindo a herança, ele estava dizendo para o pai, eu prefiro você morto, mas eu quero que você tenha, porque eu quero sofrer só daquilo que você tem. O que você é, pouco importa para mim, eu quero que você tenha. E quantas vezes, muitos de nós, eu e você, a gente chega na igreja, a gente ora o quê? Pedindo as nossas coisas, nossos próprios interesses, aquilo que a gente quer, realizações pessoais, mas a gente não quer saber de ter relacionamento com Deus. A gente não escuta um amém agora. Gente, eu vim para pregar, hoje é domingo, amém? Tem alguém comigo aqui ainda? Pastor, achei que ia ser uma palavra motivacional, vai ser. Vai orando até o final para ver se Deus muda o coração do pastor. Mas a palavra é clara ao dizer para nós. Porque muitas vezes a gente não se enxerga no papel desse primeiro filho, a gente fala, não, pastor, está repreendido em nome de Jesus. Mas a gente vem para a igreja para fazer pedidos pessoais, só por aquilo que Deus pode dar para nós, não por aquilo que Ele é, irmão. Chegou a hora de você mudar isso em nome de Jesus. Existe uma porção muito melhor do que só aquilo que Deus pode dar para você, só do que dinheiro, só do que recursos, só do que bênçãos. A gente vem e faz campanha, faz jejum, a gente está em 50 dias de jejum, de oração. Irmão, 50 dias de jejum e oração não é para mudar o coração de Deus, não, é para mudar o seu coração. É para ver se você começa a orar e fala assim, Deus, muda o meu coração, muda as minhas vontades, muda o meu desejo, muda a minha vida, Senhor, eu preciso ser transformado. A gente tem que parar de viver como esse primeiro filho. Pastor, eu achei que eu nunca fosse o primeiro filho. Pois é, olha aí, ó. Buscando ao Pai só por aquilo que Ele pode dar, não por aquilo que Ele é. Mas a palavra fala para mim e para você. Olha o que a palavra fala. Está comigo aqui? Diga amém. Amém. Continua lendo, ele fala, ainda longe, estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Mas aquele moleque estava fedendo, com certeza. Estão comigo aqui? Amém. Esses dias a gente foi fazer uma ação social. Os irmãos da igreja não queriam nem abraçar os homens. Eu falei assim, abraça. Vai abraçar. Ele fala que o filho estava lá. Do jeito que ele viu. E na cultura judaica eles usam meio que um saião, meio que um vestido, sei lá como é que é o nome daquele, toga, sei lá o nome daquele troço lá, gente. Dá para entender o que eu estou falando. Bata, não sei. Ele levanta para correr, aquele negócio, mulher que usa vestido, sabe o que eu estou falando, não tem como você correr de vestido, na maioria das vezes, você tem que pegar o vestido, levantar ele assim e sair correndo. Vocês estão comigo aqui? Isso só fazia na cultura judaica quem era criança, porque era uma vergonha um homem adulto, barbado, fazer isso. Mas o pai pouco importa a vergonha que ele estava passando para ir de encontro com o filho. Aí, Jesus pouco se importou com a vergonha da cruz para poder te alcançar. Ele se despiu de toda a sua glória, ele se fez homem. João 1 fala para mim e para você que o verbo habitou entre nós, ele se esvaziou de toda a sua glória, se fez semelhante a homens, para tomar o nosso pecado naquela cruz e se fazer pecador, para que nós pudéssemos ser salvos nele. A palavra fala sobre isso, ele se entrega para nós, ele se entrega. A palavra fala que esse pai, então, compassivo, misericordioso e bondoso, Jesus está tentando explicar para eles, irmão, está difícil de explicar, mas ele está tentando. Que o Espírito Santo traga clareza na sua mente, para você poder entender aquilo que ele tem para liberar na sua vida hoje. Ele fala, esse pai, então, compassivo, misericordioso, corre ao encontro dele. Abraça ele, beija ele. E ele diz, o filho disse a seu pai, pai, pequei contra ti e contra o céu, não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele, aleluia. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer festa e nos alegrarmos, pois o meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E comemoraram e começaram a festejar o seu regresso. Existe festa, por isso que a gente faz festa quando a gente se arrepende aqui em Lagoinha. É festa mesmo. É estoura aí.
A gente faz festa, por quê? Porque um filho voltou para casa, estava perdido, foi achado, estava morto, encontrou vida. Vida de Deus. Ele traz esse primeiro filho, mas até agora a gente só falou do primeiro filho. Vamos para o segundo agora? Pastor, eu já estou achando que eu sou o primeiro. Calma que vai ter o segundo ainda. Olha o que a palavra fala para mim e para você. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música e dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou. O seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Verso 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. O irmão mais velho estava pouco se lixando se o irmão dele estava vivo. Não consegue celebrar. Quantos de nós aqui, a gente chega num ambiente da casa, da família de Deus, eu vou pregar, eu vou virar de costas para você não achar que é para você. A gente não consegue celebrar o nosso irmão voltando para Cristo. Não, pastor, mas aquele ali é caloteiro. Não, mas aquele irmão está vivendo uma nova vida em Deus, aleluia, está sendo salvo, está encontrando salvação. Não, pastor, mas me feriu, me machucou, feriu os princípios até mesmo do Senhor, mas a graça e a misericórdia do Senhor o alcançou, assim como um dia te alcançou, assim como um dia me alcançou. Ele volta para casa, e a palavra fala que esse irmão, Jesus nessa parábola, ele fala, não, ele não quis entrar. E ele continua, vamos lá. Então chamou um dos servos e perguntou, ele explicou o que estava acontecendo, no verso 29, mas ele respondeu, verso 28, o filho mais velho não quis ir. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo. Até o serviço, nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Verso 30. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Irmão, eu acho que pior do que ser um filho ingrato, que só busca a presença do pai para pedir, é um filho que está na presença do pai e acha que é escravo. O que ele fala, se você está aí, volta no verso para mim, no verso 29, e ele fala: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo. Espera aí. Esse aqui que estava na presença do pai, embora não colocasse o que ele achava para o lado de fora, ele tinha um coração igual ao outro, porque a única coisa que ele estava diferente do outro era esperando o pai morrer para tomar conta daquilo que o pai tinha como bem. Porque ele não estava interessado na presença do pai, ele estava também interessado naquilo que o pai tinha. E ele fala: eu trabalhei como escravo. Aquele que estava como escravo falou assim: nem os servos do meu pai são tratados dessa maneira. Eu vou voltar para casa. E aquele que está na casa, que está servindo, que está aqui, esqueceu de quem o pai é, porque ele está tão ocupado com os afazeres, com as coisas, trabalhando e fazendo, que ele esqueceu de quem o pai é. O pai está aqui, ele fala assim: filho, tudo que eu tenho é seu. Tem muitos aqui nessa noite, talvez aqui ou pela internet, que estão vivendo de migalhas, porque ainda não entenderam o seu papel como filho. E hoje eu falo com você do valor de cada filho. O tema da minha mensagem hoje é esse: o valor de cada filho. Você fala assim: pastor, eu acho que eu não tenho valor no corpo de Deus, eu acho que eu não tenho valor para Cristo, eu acho que eu não tenho valor para Deus, porque ele não me... eu estou sendo tratado como escravo. Ei, que relacionamento é esse que você está tendo com seu pai? Tem crente que está dentro da casa e está vivendo como escravo, vivendo de migalhas. E aí, o que Deus tem para você não é migalha, irmão. O que Deus tem para você é uma mesa, um banquete, portas abertas. Ele morreu para você, para que você tivesse acesso a tudo aquilo que já foi liberado no céu. Você está comigo nessa noite? O que existe para você em Deus não é escravidão, é liberdade. E ele fala assim: como é que pode? Estou aqui trabalhando todos esses anos como um escravo até o serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Olha o ativismo, olha o legalista. Você está dentro da casa, mas está vivendo como escravo. Você está aqui só para apontar o dedo para os outros. Cuidado, irmão, isso está revelando seu coração. E ele fala assim: ei, estou aqui, mas eu estou vivendo como escravo. Ele fala assim: filho, como assim?
Você está sempre comigo, eu estou sempre com você. Tudo que eu tenho é seu, irmão. Tudo que Deus tem já foi liberado para você lá naquela cruz. A palavra fala que Jesus, ele era o unigênito, agora ele é o primogênito de muitos irmãos. Você tem acesso a todas as bênçãos celestiais liberadas no céu. Existe provisão para a sua vida. Deixa eu profetizar para você. Existe provisão sobre a sua vida, provisão, cura, libertação, graça, favor diante de Deus, diante dos homens. Existe o sobrenatural liberado sobre a tua vida. Se você crê nisso, celebra o nosso Deus essa noite. Aleluia! Não é escravo, você não é escravo. Pare de viver como escravo dentro da casa do seu pai. Para, irmão. Ele fala, filho, tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. E ele continua trazendo essa verdade para mim e para você. Filho, tudo que eu tenho é seu. Continua lendo, verso 31, olha o que a palavra fala. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão. E nos alegrávamos porque estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Irmão, desde o princípio Jesus começa a trazer um entendimento, ele vem construindo. Ei, não é sobre coisas. Lembra que ele começou falando sobre isso? Não é sobre coisas. Não é sobre ovelhas. Não é sobre coisas que você pode construir, porque a palavra ela é muito clara dizer para nós que todas elas passarão, mas somente a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Amém. Todas as coisas serão corrompidas, a traça corrói. Ele fala, não é sobre coisas, mas também não é sobre recursos, sobre o que você tem construído na sua vida. Sobre o que você tem buscado. Ele fala assim, não é sobre coisas, não é sobre dinheiro, não é sobre recursos, mas é sobre pessoas, é sobre o valor de cada filho, é sobre o valor que cada um de nós tivemos para Jesus. Qual é esse valor, pastor? Abre a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, se você está com a sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1. Pastor, não sei onde fica. Depois do que você estava lendo, continua reto, vamos embora. 1 Pedro, capítulo 1. Já no finalzinho, a palavra fala para mim e para você essa verdade que eu amo esse texto da palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, a palavra fala no verso 17, uma vez que vocês chamam de Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Ele continua trazendo essa verdade, não foi por prata, não foi por ouro, que vocês foram redimidos dessa maneira vazia, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, revelado nesses últimos tempos. Irmão, a palavra é muito clara dizer para nós que existe um valor de cada filho, e o valor foi um preço precioso derramado naquela cruz para mim e por você. Esse é o preço, esse é o valor. Não é sobre coisas, não é sobre dinheiro, mas é sobre pessoas. Jesus morreu por pessoas, Jesus morreu por mim e por você, pelos filhos dele. E qual é o tipo de filho que você tem sido? Talvez aquele que prefere as coisas do pai do que o relacionamento com ele. Ou você está tão focado, fazendo, trabalhando, se esforçando, que você já está achando que você é escravo. Ei, a palavra fala que não foi para a escravidão, mas foi para a liberdade que o Filho nos libertou. Nós somos libertos, salvos, redimidos no Senhor. Por isso fique de pé no seu lugar nessa noite.